que nem eu te falei, a gente juntou as economias tudo para pegar o primeiro. Você passou massa, você pintou, você limpou, você que fez tudo? Eu vendi, eu arrematei. Não tô acreditando. Seu pai pegou todas as economias que tinha juntado de motorista de caminhão, você pegou todas as economias que você tinha juntado de tráfego pago, de gestor, e vocês venderam o carro. Isso. Juntou toda essa grana e foi lá com conteúdo gratuito e arrematou o imóvel. Isso. E você com 17 anos de idade. Primeira coisa, o que te fez buscar o mercado de empreendedorismo e o mercado de investimento com essa idade, considerando que a gente tem um país que não se preocupa com esse tipo de coisa, né? 4 imóveis, um deles assessoria. Você começou com um pequeno valor aí seu, que você guardou baseado em serviço de tráfego pago, que foi por de 15 mil reais. Foi. Já multiplicou esse patrimônio. Porque muita gente fala assim, pô, 50% é muito. Se você tá olhando para o quanto o investidor, o assessor tá ganhando, você não tá olhando para o quanto você tá ganhando. O olhar tá errado. Se a renda fixa te paga 6 mil, 1%, e uma outra rentabilidade te paga 5 vezes isso, cara, não importa o quanto o cara vai ganhar. E vai ter um monte de gente que vai falar assim, importa sim, importa nada. O que não importa é que você vai colocar 30k no bolso. Arrematador, seja bem-vindo a mais essa conversa aqui, essa demonstração de resultados. Eu tô com alguém aqui porque se alguém tem resultado, e não importa se é positivo ou se é negativo, porque o que importa é que tenha resultado. Eu prefiro pessoas que têm resultado negativo do que quem não tem resultado, porque quem não tem resultado é aquele cara que não faz nada. Tá negativo? É que foi pra cima, deu errado, mas eu tô com quem tem positivo e você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Eu tô com alguém que só tem 18 anos de idade. Eu queria trocar de lugar aqui, ó. Eu queria trocar de lugar com o Daniel, que tá aqui comigo, e eu ter 18 anos e ter o resultado que esse rapaz tem. Ele foi emancipado, começou com antes de 18 anos, e nós vamos falar sobre a jornada, o que ele já construiu, o que ele tá fazendo, quais são os objetivos, metas ambiciosas no mercado de imóveis de leilão. Daniel, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui, por você aceitar o convite de estar aqui conversando, falando sobre a sua jornada, resultados, sobre o que você aprendeu. Cara, você só tem 18 anos de idade, você já tá, e você já é, eu não vou nem falar que você tá investindo, você já é um investidor arrematador imóvel de leilão. Bem-vindo. Sim, obrigado. Feliz. Bom, Bruno, vamos lá. Eu tô feliz aqui, eu agradeço a oportunidade. Vou começar contando um pouco como que eu comecei nesse mercado. Acho que todo mundo aí tá muito interessado em saber, pensar como que uma pessoa com 18 anos consegue, já está conseguindo entrar nesse mercado. Não é fácil, dá um frio na barriga ali, assim como todo mundo vai investir um valor mais alto inicialmente. Quebrar um tabu, talvez muitas pessoas pensem, já nasceu com dinheiro, já tinha dinheiro, mas não, foi tudo desde o início, conquistando passo por passo. E a primeira arrematação, eu não estava na mentoria, eu arrematei assistindo às aulas gratuitas do Bruno. Eu agradeço demais, Bruno, por fazer essa boa ação comigo, com toda a comunidade. Boa. E é um prazer ouvir isso, né? Porque o conteúdo gratuito, ele entrega muito, né, Daniel? Você conseguiu o resultado com conteúdo gratuito. E, cara, antes da gente falar de arrematação, fala só um pouquinho o que você faz, de onde você vem, de onde você é. Tá que não engana aí, mas fala, pessoal, qual a região, e vamos falar disso aqui. Você começou antes dos 18, né? Eu falei que ele é emancipado porque começou antes dos 18 anos. E eu tô louco pra ouvir essa experiência aí. Fala um pouquinho de você. Eu me chamo Daniel, eu sou daqui da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Como o Bruno já disse, eu tenho 18 anos, a primeira arrematação fiz com 17. E antes de entrar nesse mercado, eu trabalhava com tráfego pago na internet, fazendo anúncios para outras empresas. Já abri pequenos negócios para entender como funciona o mercado de empreendedorismo. E sempre me interessei muito nessa área de investimento. Inclusive, eu pensava em investir em bolsa de valores, mas depois que eu conheci a arrematação, o mercado de leilão, e o valor que ele dá, que é investimento seguro, que dá um retorno igual ao imóvel de leilão, você não acha. Pelo menos eu não conheço. Então, é isso, Bruno. O meu sonho, eu como pai, tenho 3 filhos, é poder que os meus filhos alcancem uma jornada junto comigo, eles possam aprender e saber muito mais do que eu, né? Esse é o objetivo de um pai, né? A palavra de Deus diz, Salmo 127, que pais são como arqueiro, né? Filhos são flecha na mão de arqueiro.
E o arqueiro, quando ele joga uma flecha assim, ele precisa que a flecha chegue onde ele não chega, né? Então eu quero que meus filhos cheguem aonde eu não consegui chegar, não possam chegar, mas continuar o trabalho. E você com 17 anos de idade, primeira coisa, o que te fez buscar o mercado de empreendedorismo e o mercado de investimento com essa idade, considerando que a gente tem um país que não se preocupa com esse tipo de coisa, né? Foi a internet, você tem alguém na família que te incentivou, fala um pouquinho aí. E vamos entrar nas arrematações aí em breve. O principal motivo de eu me interessar nesse mercado de investimento, empreendedorismo, é alcançar a liberdade financeira. Liberdade tanto financeira, tanto de tempo, porque o dinheiro, ele abre portas também, ele acaba que compra tempo, você não precisa ficar, por exemplo, 8 horas no CLT, trabalhando dia e noite, então tem essa liberdade financeira, liberdade geográfica também, para você poder viajar. Então, esse foi um dos principais fatores que me motivaram a iniciar nesse mercado. A minha família, no geral, já abriram pequenos negócios, seja loja de roupa, mercadinho pequeno. Então, eu sempre via uma saída além do tradicional, de você ir trabalhar 8 horas por dia, chegar e manter uma linha linear. Se você quer sair da bolha, assim como outras pessoas saíram, você tem que tentar ir fora da curva para conseguir um resultado mais expressivo. E assim como qualquer coisa, você tem que ter cabeça, porque querendo ou não, mexe um pouco com o emocional na questão de risco. Querendo ou não, quando você está entrando, você toma um risco maior. E o que você acha que despertou você mais para entrar definitivamente nos investimentos? É o que a internet passa? São você seguir alguns canais? Esse acesso que você tem pelas redes fez com que você despertasse e falasse, poxa, eu quero essa mentalidade que você está criando, né? Porque é difícil ter uma mentalidade de quem não quer ficar 10 horas. É normal você crescer e ficar 10 horas, porque a gente aprende isso, nós somos doutrinados na escola, isso, né? Sim, sim. Foi essa exposição às redes sociais que te trouxe, né? E as próprias redes que te mostraram o mercado de imóveis de leilão, ou você conhecia em algum outro lugar? Olha, acredito que, a princípio, foi as redes sociais, sim, portanto, por conta que você é moldado muito pelo ambiente que você está. Então, uma pessoa que não tem muitas boas condições financeiras não consegue, muitas vezes, estar em um grupo de pessoas com network melhor, maior. Então, acredito que ver redes sociais, pessoal viajando para países com carro top. Meu sonho, por exemplo, é ter uma Porsche, um dia eu vou chegar lá. Então, eu acredito que essa ambição que as redes sociais entregam, acredito que me inspira e me motiva bastante também. Muito bom. Aí, ó. Qual foi a outra pergunta? Você tinha feito uma outra pergunta, eu esqueci. E dos leilões também, você ficou sabendo, foi através das redes sociais, né? Você usa o quê? YouTube, Instagram, basicamente? Isso, é basicamente o YouTube e o Instagram. Leilões, eu já tinha ouvido falar, a priori eu conhecia leilão de carro, leilão de imobiliário. Acho que eu já tinha ouvido falar, mas depois acredito que eu vi um vídeo seu, falando, um anúncio que apareceu para mim, aí eu vi, comecei a me interessar mais e fui buscar. Aí eu mostrei pro meu pai também, ele se interessou bastante, porque é aquele ditado, você compra um pedaço de terra, daqui a alguns anos ele valoriza. Então, um gestor de tráfego foi lá e vou pegar outro gestor aqui e vou trazer para dentro. Muito bom. Você que é pai e mãe, 17 anos pensando nisso, hein? Que orgulho, hein? Parabéns, Daniel. Vamos falar aqui então como que foi isso, cara. Você viu que precisava crescer seu patrimônio, queria focar nisso. É muito influenciado pelo YouTube, né? Por grandes influenciadores aí de investimentos e empreendedorismo. E aí você foi mordido pelo bichinho dos leilões, né? Picou você. E aí você começou, como que foi isso? Você assistiu, você falou, pô, isso aqui faz sentido, não faz? E aí você começou a assistir o conteúdo gratuito. Conta um pouquinho essa coragem, né? Arrematou o imóvel de leilão no gratuito, cara. Tem um monte de marmanjo de 30, 40 anos aí que tá com medo de arrematar imóvel de leilão. E você foi no gratuito, sem mentoria, e arrematou o seu imóvel. Conta como foi a experiência. De início, como eu e meu pai tinham se interessado, eu ainda com 17 anos não tinha idade para poder arrematar. E o meu pai também, ele tinha que trabalhar, ele é motorista de caminhão, então ele tinha que trabalhar, tinha um dinheiro que ia guardando ao longo do tempo, e a gente tinha um carro, um Prisma, valia média de 40, 45 mil. A gente tinha esse carro e a gente falou, não, vamos investir, porque se a gente quiser resultado diferente, tem que tomar ações diferentes. Então a gente vendeu, a gente estudou bastante no mercado para a gente não comprar um imóvel supervalorizado, então a gente comprou na nossa região mesmo, porque a gente entende questão de preço de mercado dos imóveis na região. Então a gente comprou o primeiro imóvel, eu entrei com uma parte também, como gestor de tráfego, eu tinha juntado um pouco de dinheiro também, média de 15 mil, 17 mil, fui juntando ao longo do tempo, e a gente arrematou esse primeiro. Logo quando a gente arrematou, a gente ficou
pilhado e quis arrematar mais. A gente arrematou depois um imóvel financiado. Esse primeiro não foi financiado. Esse primeiro foi financiado. Não. Primeiro a gente juntou todas as moedinhas ali para poder comprar. Aí depois... Catado. Vocês chegaram a vender o carro? Vendemos. Então não Você tinha vendeu como o carro? Vendeu o carro para poder comprar o imóvel. A gente então, ficou de AP no Uber. Meu pai, então deixa eu entender aqui. Seu pai pegou todas as economias que tinha juntado de motorista de caminhão. Você pegou todas as economias que você tinha juntado de tráfego pago, de gestor, que é um trabalho informal, né? Isso. Então você, na teoria, pode trabalhar, né? Você pode exercer essa função. E vocês venderam o carro. Isso. Juntou toda essa grana e foi lá com conteúdo gratuito. Desculpa, com conteúdo gratuito e arrematou o imóvel. Isso. Uma das coisas mais difíceis nesse primeiro imóvel é que ele tinha 20 mil reais de dívida, então a gente ficou com o pé atrás assim, mas depois a gente estudou mais, leu o edital e a Caixa, naquele momento, hoje em dia não, mas naquele momento a Caixa iria pagar toda a dívida. Sim. Inclusive esse primeiro imóvel a gente teve que desocupar também, então não foi mamão, a gente era um rapaz que ele encrencou bastante, a gente teve que desocupar, a Caixa demorou um pouco para pagar essa dívida também, e a gente junto com Pagou, depois de 6 meses pagou. Pagou. Tanto que o Amaury, da mentoria, eu tinha comprado, depois eu entrei na mentoria, eu falei, Amaury, o pessoal não tá pagando, o pessoal da Caixa não pagou, ele me passou umas dicas lá e 2 semanas pagaram. Então, por isso que entra na mentoria, que é muito importante, que tem informações lá. Se eu não tivesse na mentoria, eu não saberia como fazer, basicamente. Resolver, né? Depois a gente ainda tinha esse primeiro imóvel, a gente arrematou outro. Mas calma aí, eu tenho que informar. Vocês pegaram tudo que vocês tinham, todas as moedas, juntou no conteúdo gratuito, foi lá e comprou um imóvel ocupado. E essa desocupação aí, porque você não sabia, você não estava na mentoria, então você não sabia como fazer, ou pelo menos tem conteúdo gratuito de desocupação, né? Não, mas isso, me conta como foi isso. A gente estava na esperança de fazer desocupação amigável e realmente deu certo, mas demorou. Não acredito. Demorou na média de uns 2 a 3 meses para a gente poder fazer essa desocupação, que o rapaz falava, não, me dá um mês. Aí chegava no prazo dele sair, ele tava perdido. Mas a gente conversou com o rapaz que faz manutenção do condomínio. Para quem não sabe, esse primeiro apartamento foi aqueles da MRV. Então Sim. A gente conversou com o rapaz do condomínio, ele conhecia a pessoa que estava morando, conversou ali, uns 15 dias depois a gente conseguiu desocupar. Foi média de 2 meses e meio, 3 meses. Tá bom. E se vocês compraram na região de vocês? Isso, na região aqui, que a gente já conhece. Tem vídeo desse aqui? Desse primeiro? Tem. Esse primeiro, onde que tá com porcelanato. Ah, então pera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Me fala se esse aqui. É o que tem um vídeo da posse, depois do reformado? Isso. Então pera um pouquinho. O quarto. Pera aí. Isso, esse mesmo. Esse é seu pai? Isso, seu parceiro. Parceiro de arrematação. Esse é seu pai, esse aqui foi o dia da posse do primeiro imóvel que vocês arremataram. Isso, o rapaz tinha acabado de sair do imóvel. Aqui pra saber qual... A gente já foi gravar, por causa que a gente deixou alguma coisa ali, a gente ter prova, né? Certo. O imóvel tava limpinho já, a pessoa tinha saído e levou tudo. Isso, levou tudo. Deixou uma televisão aí. Essa relíquia vale uns milhões, não vale? Essa TV de tubo aí? Legal. Ali uma televisão. Tá bom. Esse é aquele estilo MRV, né? Minha Casa Minha Vida. Isso, ali. Estilo MRV. O quarto. Ah, o piso é porcelanato. Isso foi um ponto positivo, tá? A gente também, que a maioria é aquele piso laminado, então esse a gente, o porcelanato foi um ponto bem positivo. O outro quarto tem um tecido que tá no chão aí. É o padrão, né? 2 quartos, um banheirinho no meio ali e a sala junto com a cozinha, né? Bem padrão aí das plantas, né? Deixa eu só mostrar o banheiro aqui. Já veio com o box? Esse apartamento. Oi? Ah, não, tirou o box. Vocês colocaram o box. Mas tá ajeitadinho. Piazinha. No vídeo não dá pra ver, mas as paredes estavam bem sujas mesmo. Esse apartamento foi eu que reformei ele, eu pintei tudo ele. Eu quem? As coisas, lavei. Oi? Eu quem? Você? Eu sozinho, pintei o apartamento. Ah, pintei, passei massa. Não acredito. Que nem eu te falei, a gente juntou as economias tudo pra pegar o primeiro. Você passou massa, você pintou, você limpou, você que fez tudo? Eu vendi, eu arrematei. Não tô acreditando. Você que fez tudo, deixou ele... Ah, aqui, peraí, tem um vídeo do reformado? Deixa eu ver aqui. Posso mostrar aqui? Pode.
Vamos ver aqui. Esse é depois de reformar. Tá travado pra mim, não consigo ver. Não, aqui tá rodando. Se tivesse os furos da parede e sem a televisão, tá sem os furos da parede. Tá travando um pouquinho aqui pra mim também. Então você passou massa na parede, você pintou, você limpou. E foi basicamente isso, né, que você fez. Você colocou box ou não? Não cheguei a ver ali no banheiro. Não, a gente não colocou nada, não. Tanto que a pia dele era de pedra, então já tava bem bacaninho. Você colocou os plafons de iluminação? Já tinha? Não, a gente colocou. A gente comprou pra deixar mais bonito. A gente comprou um trava-porta também, pra poder agregar um pouquinho. A pessoa chega ali e não ficar voltando. Daniel, você fez isso com 17 anos de idade. Foi. Esse não foi o primeiro que eu pinto, não. Eu já pintei outros imóveis também. Vou colocar a molecada pra fazer estágio contigo, meu caro. Que é isso, hein? 17 anos, arrematando imóvel, reformando, pintando. E me fala da venda. A venda foi... Na verdade, a venda desse daí demorou um pouco. A gente queria que a Caixa pagasse as dívidas primeiro, para a gente poder enviar a CND direto para o comprador quando ele fosse comprar. Então demorou um pouquinho, mas foi tranquilo. Basicamente, a gente comprou umas placas para poder vender, a gente anunciou no Marketplace, o OLX, então não foi complicado não, falando bem a verdade. Então você vendeu sem corretor direto? Na verdade, teve um auxílio de um corretor, só que era conhecido, então ele não ficou com a comissão totalmente. Então a gente fez uma parceria ali, tanto que ele tenta vender outros imóveis que a gente arremata futuramente. Mas você pagou um percentual para ele ali, um ajustezinho, pagou, mas não foi os 6%. É porque eu conhecia também, na verdade acho que era um parente meu, na verdade, ele conhecia a pessoa que ia comprar, aí o corretor também conhecia, então esse ajuste na porcentagem, mas no final deu certo. Cara, esse aí, pra quem tá curioso, ele deu acho que 50 mil reais de lucro, esse imóvel aí. 50, 48. 48 mil reais. Você lembra quanto você pagou nesse imóvel aqui? 104. 104, 50 mil, cara. 50% de retorno. Se fizer uma pequena reforma e tal, dá um pouco menos de 50% de retorno. Aí a gente teve que pagar, nesse caso a Caixa que pagava a dívida, mas teve uma outra dívida lá que apareceu depois, a Caixa já tinha pagado, a gente foi lá e pagou, então no final ficou por esse valor. Tá, e aí como entrou você e seu pai, você pegou uma parte pra você desse lucro. Isso. E o seu pai pegou uma parte dele, vocês negociaram entre vocês dois ali? Isso, a gente negociou negociou para ficar certo, mas a gente não pegou e cada um ficou com o seu dinheiro. A gente deixou ele na conta pra gente poder ir rematando e multiplicando. Sim. Então, pegaram essa grana e aí vocês reinvestiram, né? Você falou reinvestir. Isso. Só que nesse meio tempo, você chegou a vender para comprar outro ou vocês já arremataram um segundo? Não. Esse primeiro que a gente comprou ele à vista. Questão de 2 semanas depois, a gente foi e comprou um financiado. No condomínio de cima. Tanto que eu te falei que a gente juntou tudo certinho para poder comprar esse primeiro. Tanto que a gente até pegou um dinheiro emprestado para poder comprar o segundo. No segundo a gente quer... Daqui 10, 15 anos, você tá que nem eu contando a história que o Flávio Augusto começou com 5 mil reais negativo do cheque especial. Né? Você foi pro segundo imóvel e vocês pegaram dinheiro emprestado. Foi. A gente pegou... Porque aí, nesse caso, a gente pagava a dívida também, aí teve a documentação, e acabou que a gente comprou e acabou que a gente passou um pouco do valor, um pouco do planejado, a gente pegou emprestado para poder vender. Só que esse primeiro que você olhou, era de escada, aí o outro que a gente comprou era de elevador, Só que como a gente estava começando, a gente não tinha tanta previsão de mercado. Então a gente comprou ele deu 20 mil de lucro, esse financiado. Você comprou ele financiado, esse foi aquele que você financiou 95%, deu 5% de entrada. Isso. Quanto que vocês pagaram nesse segundo, você lembra? Deixa eu olhar aqui pra você agora. Só pra fazer a conta aqui, vocês deu quanto de entrada? A gente foi 7 mil reais de entrada. 7 mil reais de entrada em um imóvel. 6.200, na verdade. Pegaram dinheiro emprestado, arrematou esse imóvel. E como que vocês conseguiram comprovar crédito, Daniel, se você só tem 18 anos e seu pai é motorista de caminhão? No caso, foi no nome dele. Tem como comprovar crédito, só que fica limitado pela Caixa, como renda informal. Eles aprovam até 2.550. Tanto que agora, como eu já tenho 18 anos, eu já comprovei uma renda informal para mim. Eu já tenho um crédito de 135 mil, liberado para comprar depois, e foi pelo nome dele. Mas esse 2.500 de liberar de crédito dá um crédito de quanto? Quanto você falou? Quanto que foi liberado de crédito pro seu pai? Olha, na verdade o financiamento dele juntou ele e minha mãe, no caso, né, as rendas. A gente liberou 130 mil, a gente usou 119 mil, mas só deu 6 mil de entrada.
Com dinheiro emprestado. O dinheiro emprestado foi para pagar a dívida. Então a gente comprou esse imóvel, deu 5% de entrada, que foi 6.200. A gente pagou mais 6.000 do leiloeiro, 6.200 também, que é o 5%. E a gente pagou mais 6.000 e pouco de dívida e parcelou o resto. Então, a questão da dívida, a gente pegou emprestado, que eu te falei. Tá, mas teve TBI também, essas despesas aqui. Teve a documentação. Tá. Também dá por volta de uns 5%. Isso, a documentação deles saiu de 8 mil. Aí você fez a raspa do tacho mesmo, né? Foi lá na... Foi a raspa do tacho. Além de estar devendo pro banco, tá devendo pra pessoa também pra tentar fazer dar certo. Vocês pegaram emprestado o dinheiro basicamente da dívida é uma dívida de condomínio, Daniel? Isso, tinha 10 mil de condomínio, aí a gente pegou emprestado e a gente pagou a entrada. A gente pagou 6 mil e acho que sobrou os 4 mil ali, a gente entrou com uma parte na documentação. Muito bom. Ah, tá. A parte da documentação, o restante, um pouco da documentação mais a dívida, você pegou esses 10 mil de emprestado e pagou o resto. Isso. Aí o restante da dívida a gente parcelou. Sim. E aí vocês tinham no fluxo de caixa pagando lá, X de parcela lá, né? Não sei quanto que é. Ele era financiado. Um pouco mais, talvez. R$1.000, né? Foi 1.300, tava sendo 1.300. 1.300 de parcela. Tá bom. Você conseguiu fazer em 35 anos, porque seu pai é mais... não é um jovenzinho de 30 anos, né? Então, existe um limite máximo aqui pra financiar. Conseguiram 35 anos ou não? Olha, acho que conseguiu. 420 meses, né? 420 meses. Provavelmente por causa da sua idade, então. Muito bom. Na verdade, o do financiado não entrou no meu nome, foi no minha mãe e do meu pai que não falei. Ah, então provavelmente por causa da sua mãe. Sua mãe é mais nova que seu pai? É, mais novo. Então provavelmente por causa da sua mãe, então. Muito bom. Isso. Bom, esse foi o segundo. Tá, e aí vocês estavam com a corda no pescoço. Na forca. Eu falo que tava no snorkel. O cara não tá nem mais embaixo d'água. Ele não tá nem com o narizinho pra fora, tá com o snorkel pra fora. A água já tá aqui. Colocou todas as cartas na mesa. E aí, como que foi? E aí, bom, risco alto aqui. Jogada arrojada, né? Foi. Mas você não parou. Aí a gente esperou vender. Primeiro ele ficou parado. A gente demorou pra vender por causa da dívida que eu falei que ficou custando um pouco. Mas o segundo a gente vendeu. Então, aí quando a gente vendeu o segundo a gente vendeu antes que o primeiro. Então, quando a gente vendeu o segundo, a gente já pegou uma parte do dinheiro na mão. Então, a gente já vendeu e pegou. Além do lucro, deu média... O lucro desse não foi tão alto. Então, a gente lucrou 20 mil, além do valor que a gente investiu, pagando a entrada. Mas desses 20 mil, você teve que pagar os 10 emprestados e ficaram com 10? Não, a gente não ficou com 10, porque, por exemplo, a entrada a gente entregou em dinheiro. Voltou. O lucro você pagou os 10 lá, ficou 10 de lucro, mais o principal que vocês tinham dado. Tá. Assim, além que, como não foi de um dia pro outro, teve um mês. Aí, então, ia trabalhando, aí entrando no caixa, então... A gente foi trabalhando o recurso. Tá, perfeito. Quanto tempo foi na transação? Esse estava ocupado, o segundo? Não, estava desocupado. Desocupado. Mais rápido, porque estava desocupado, você precisou. Quanto tempo demorou, você lembra, de compra e venda desse aqui? Foi 3 meses. 3, 4 meses. Foi rápido. 3 meses? Foi. Aonde que você faz 20 mil de lucro em 3 meses? Quanto você colocou do bolso? 10 mil reais, 15 mil reais vocês colocaram do bolso? No final saiu uma média de uns 25. 100% de lucro em 3 meses. Basicamente. E os amantes da renda fixa comemorando 1% ao mês bruto. Bruto! Para de plantar grama. Renda fixa é plantar grama. Ô, Daniel, já adotei. Renda fixa é plantar grama, leilão é plantar melancia. Sabe quanto tempo demora para crescer melancia? Bastante tempo. De 80 a 110 dias. 80 a 110 dias você tem um fruto desse tamanho que alimenta a tua família inteira, mas você insiste em plantar grama achando que nos próximos 30 anos você vai ter uma árvore, uma grama. Não cresce mais do que isso. Não adianta. Experimenta isso na prática, né, Daniel? Experimentei na prática. Bom, e aí, vendeu, aliviou um pouquinho, tava com a corda no pescoço, conseguiu vender o primeiro? O primeiro a gente vendeu, só que tava no final do ano passado, que a gente vendeu e tava com aquele problema na reserva da caixa. Eu acredito que vocês passaram aquele aperto que não tinha dinheiro, a gente demorou bastante para pegar. O dinheiro do primeiro, como ele demorou um prazo maior, por conta que teve aquela dívida da caixa, e até a caixa liberar a reserva, demorou um prazo maior do que esperado.
Então a gente foi receber esse valor há pouco tempo. E voltando na linha do tempo aqui do segundo imóvel, nesse mesmo condomínio, uns 3 meses depois, logo que a gente vendeu, saiu outro imóvel nesse mesmo condomínio. Só que a gente não tinha o dinheiro. E era um imóvel que estava desocupado, saiu bem barato, saiu 78.500. Então, no mesmo condomínio... mesmo que você tinha arrematado 119? 119. Só que esse 119 foi financiado. Então, nesse mesmo condomínio, a gente comprou ele para investidor, não foi para a gente. Então, a gente ganhou o valor do lucro líquido. Então, a gente tinha a prova, né? Daquele condomínio a gente já tinha vendido e ganhado o valor. A gente pegou e adquiriu para um investidor. Então, nesse quando você fala você tá falando você e seu pai? Ou quando você tá falando você e seu pai? Isso, a gente, eu e meu pai. Só que quem fez todo o trâmite de arrumar a documentação, nesse caso não teve que reformar, mais limpeza, venda, é eu. Quantos anos você tinha? 18 já ou não? Já tinha feito aniversário? Não, já tinha 18. 18 anos prestando assessoria de imóvel de leilão. Não acredito. Ou seja, pintou oportunidade, estava sem grana, era alguém do relacionamento do seu pai? Era conhecido, eu também. Tá, então era do ciclo de amizade da família, conhecia ali a pessoa? Conhecido. Não era familiar, mas era conhecido. Tá, não, mas da família quer dizer, sua e do seu pai, né? Já era do ciclo de amizade. Você foi lá... Tem um resultado, já arrematei, já fiz acontecer, já sei que dá lucro, tem uma oportunidade desocupada, tá aqui, e aí você ofereceu para ele. E vocês negociaram também, como que foi? Você cobrou um percentual sobre? No meu caso, a gente cobrou 50% do lucro líquido. Então, a gente só recebeu depois que o investidor recebesse o dinheiro na mão. Então, nesse imóvel, esse segundo que a gente conseguiu 20 mil de lucro líquido, com mais expertise, nesse outro a gente... Como a arrematação foi à vista, saiu mais barato também. O lucro líquido dele deu 66 mil, no mesmo condomínio. Então, no mesmo condomínio, um foi 20 mil de lucro e outro foi 66. Isso com expertise. Eu já estava dentro da mentoria também, então foi habilidade. Nesse meio tempo você entrou na mentoria. Isso, eu já tinha entrado na mentoria. O terceiro. E aí, 50% 66, 33. 33. Daniel, vou chamar você para dar aula na mentoria. Você tá louco? 18 anos, 2 arrematações, começou com gratuito, fez assessoria, 50% negociou. E aí você comprou e você mesmo, mesma coisa. Você fez, tava desocupado, tomou posse, reformou o imóvel, deu uma pintadinha, deu um tapa. A gente deu uma... Nesse caso ele tava zerado, tava novo, que nem eu falei, nunca tinha habitado a pessoa. Então a gente só deu uma lavada ali, comprou as placas e vendeu. E conseguiu vender? Conseguiu. Aí nesse terceiro agora, que é do investidor, a gente tá esperando a Caixa liberar a reserva. Tá. Pro investidor, você lembra? Oi? 2 coisas que eu quero perguntar. Quando que você arrematou pro investidor e quando que vocês venderam? E a segunda pergunta é, o que você argumentou pro investidor para ele fechar com você 50% do lucro líquido? A arrematação aconteceu 1º de novembro, deixa eu pegar mais específico, eu tenho toda a planilha com os dados aqui, 31/10, quase 1º de novembro. 31/10. E vocês venderam quanto esse imóvel? Vendeu já faz um mês, foi fevereiro. Eu não sei, eu vou saber te falar o dia exato. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Vamos colocar março, vamos colocar abril, que você vai receber o dinheiro provavelmente agora, né? 6 meses entre compra e venda, com dinheiro na mão do investidor. E o investidor entrou por volta de 100 mil, você falou mais ou menos, né? É isso? Não. Foi 105 mil. 105 mil com tudo? Isso. Todas as despesas? Isso, todas as despesas, documentação, leiloeiro. Sendo mais específico, saiu 103 mil, a gente vendeu por 170, dá em torno de 66 mil de lucro. Aí, respondendo a sua pergunta, que você tinha perguntado o que eu fiz para convencer o investidor, eu sentei, mostrei todos os dados, apresentei para ele, porque ele deixava o dinheiro no CDB, que rende 1%, nem 1% ao mês. O dia estava na grama. Tava na grama, aí eu cheguei e apresentei todos os dados, porque se ele fosse deixar arredondando para 100 mil durante 6 meses, ia dar 6 mil reais, basicamente. Ele ganhou 33 mil. Ele ganhou 5 vezes o que a renda fixa rende e ainda o imóvel era a garantia do negócio. Porque você fez tudo no nome dele, certo? Tudo no nome dele. E tu aí plantando a bendita da grama, cara. Eu não tô acreditando. Quem que não vai coxar? Isso é uma coisa importante, Daniel. Vou pegar um gancho que você tá trazendo aqui. Porque muita gente fala assim, pô, 50% é muito. Se você tá olhando para o quanto o investidor, o assessor tá ganhando, você não tá olhando para o quanto você tá ganhando. O olhar tá errado. Se a renda fixa te paga 6 mil, 1%, e uma outra rentabilidade te paga 5 vezes isso, cara, não importa o quanto o cara vai ganhar. E vai ter um monte de gente que vai falar assim, importa sim, importa nada, o que não importa é que você vai colocar 30k no bolso, 30 mil reais no bolso do investidor,
enquanto ele tava ganhando 6 mil reais. E claro, fez um excelente trabalho, Daniel, mais 30k no bolso. Mais 30k no bolso. Ainda tá para receber que precisa a Caixa liberar o dinheiro do comprador. 30k no bolso. E aí, nesse meio tempo, vendeu o imóvel número 1. Não, já vendeu, já retornou o dinheiro que já a Caixa do ano passado para esse ano já liberou a reserva. Então já voltou. Tem outro vídeo aqui de imóvel. De qual que é esse aqui? Deixa eu ver. Vou colocar aqui, você fala para nós aqui, peraí. Qual que é esse aqui, ó? Isso, foi do investidor, esse foi pro investidor. Esse foi o que você vendeu e teve 50% do lucro para vocês. Exato. Mesma linha MRV, tava desocupado. Ah, mas ele tava desocupado, mas já tava contaminado, pô. Isso, só que a questão desse apartamento ele que tem elevador. O elevador, querendo ou não, valoriza bastante o imóvel. Então, você pegar alguém vai comprar um apartamento novo com elevador, e uma dica para quem tá entrando, você comprar bem abaixo do preço de mercado e vender abaixo do preço de mercado para girar rápido. Então, esse imóvel a gente vendeu por 170 mil, investiu ele por 103, 104, 170, e o imóvel tem gente vendendo por 190. Então, a gente vende rápido para girar mais rápido o imóvel. O dinheiro também. E tu não parou, né, meu caro? Não parou, né? Teve a quarta. A mais apreensiva de todas foi a quarta. Conta como foi. Essa foi a última experiência agora. Foi recente. Isso, foi a última experiência. A quarta, a gente não tinha recebido o dinheiro do primeiro imóvel ainda, mas a gente já tinha recebido o dinheiro do segundo imóvel, então já tinha retornado. A gente pegou dinheiro emprestado também para arrematar esse quarto, porque a gente só tinha o dinheiro do segundo. Então a gente pegou dinheiro emprestado, mais o dinheiro do segundo, e a gente financiou mais da metade desse outro imóvel. Então, acredito que o Tainan tinha te mandado umas fotos dele, vou mostrar mas foi numa região bem valorizada aqui de Uberlândia, central ali. Então, essa foi a mais apreensiva, além que tinha processo judicial. Então, a mentoria ajudou muito para poder entender qual o processo judicial que tinha, se não ia dar algum problema de retornar, além que o banco era diferente, não era da Caixa Econômica esse terceiro. Os 3 primeiros foram da Caixa. Esse quarto foi do Banco Inter. Então era tudo online, assinatura de contrato. E o Banco Inter só financia 50%, né? Isso, nesse caso ele financiou 50%. Tá. Então a gente... E essa é a construção interessante, né? Começa na Caixa, que é onde dá mais acessibilidade, que é exatamente o que a gente aprende, né? Você vai nos mais básicos, depois você vai aumentando o nível ali, vai para alguns outros bancos, né? Começa e até entra no à vista, porque geralmente outros bancos têm imóveis com uma qualidade um pouquinho superior, porque a grande massa vai na Minha Casa Minha Vida, vai na Caixa, né? Eu tenho umas fotos aqui, deixa eu mostrar. Esse aqui já é um apartamento? Isso, um apartamento, 126 metros. Ah, um apartamento uma região grande. Muito bem localizada. E porcelanato no chão isso aqui, Daniel? Não, é cerâmica. Esse aqui é cerâmica, tá? Isso, só que esse apartamento, a questão dele é que ele é um pouco mais antigo. Então ele não tem elevador, ele é um apartamento mais antigo. Só que é um apartamento muito grande. Ele tem 3 quartos, 3 banheiros. A sala, você viu o tamanho que ela tem. Mas já tá ajeitado. Esse aqui é piso de madeira, né? Esse é madeira e o quarto aqui é cerâmica. Exato. Tem uma sacadinha ali pra fora, pra rua. A cozinha é um pouco mais antiga mesmo. Isso, a gente tá vendo para poder dar uma reformada nessa cozinha. A gente já foi umas 4 pessoas para visitar o imóvel. Só que a cozinha tá pegando um pouco. Não tá aparecendo na foto, mas do lado desse tanquinho tem uma cerâmica que tá descolando, tá? Dá uma reforma nele. Porque tá bonito. A madeira valoriza o imóvel, que é nobre, né? Valoriza. E esse aqui também, essa cerâmica imitando madeira também, valoriza o imóvel, não é ruim. E já tem os guarda-roupas em todos os quartos também, que de madeira verdadeira. Exato. Talvez o escuro aqui desvalorize um pouquinho, né? Se fosse lixar ou passar um pátina aqui, talvez poderia ser. Mas é uma questão muito de gosto, né? Mas ele tem aqui um aspecto não tão antigo, valoriza bem. Talvez o banheiro, eu tô vendo de lado aqui, o banheiro também tem um azulejozinho mais antigo, né? Isso, tem. O azulejo é estilo aquele da cozinha. Sim. Desse apartamento. E a cozinha, realmente, aí, precisa dar um tapa na cozinha, né? Isso, na verdade, e agora essa parte é a lavanderia. Onde que tá a foto, dessa paredinha pra trás é a cozinha. Ah, tá bom. A gente não tem a foto da cozinha aqui. E aí, bom, vocês teriam recurso para fazer um flipping aqui na cozinha? Olha, como eu já falei, o dinheiro do primeiro imóvel já voltou, já retornou. Então a gente tá estudando para não investir um valor que talvez você não consiga vender para recuperar um lucro legal, mas fazer uma reforma para ficar bacana. Tá. Esse aqui vocês pegaram por 170 alguma coisa, né? 178.500. Ele vale quanto? Vale 380 a 400 mil.
Financiado? Financiado. Ah, a alavancagem dá até gosto, hein, Daniel? Alavancagem é bom demais, a alavancagem, não? E esse tava desocupado? Não, estava ocupado, mas a gente conseguiu desocupar. A desocupação dele foi bem tranquila, desocupação amigável. Quem ainda não está na mentoria, a mentoria ensina como fazer a desocupação amigável, que é o método mais rápido, mais eficaz. Então, se você souber como negociar, usar artigos da lei para tentar dissuadir, então tem muitas técnicas que ajudam bastante para poder melhorar. 4 imóveis, um deles assessoria. Você começou com um pequeno valor aí seu, que você guardou baseado em serviço de tráfego pago, por de 15 mil reais. Foi. Já multiplicou esse patrimônio e quais são os seus objetivos agora? Meus objetivos como eu já estou multiplicando, eu ganho uma porcentagem também, como eu adquiro, faço a arrematação do imóvel, reformo. Nesse caso desse imóvel do último, a gente vai ter que contratar 2 pessoas para poder fazer ele, que é um imóvel bem maior, 126 metros. Então, é continuar reinvestindo o meu dinheiro para multiplicar o patrimônio e com os 25 anos chegar no primeiro milhão. Essa é a meta. Começando com 15 mil, em 7 anos, você vai de 15 mil a 1 milhão, esse é o objetivo. E no ritmo que você for, vai ser antes. Eu acho que você está sendo conservador, naturalmente você está sendo, porque nem todo leilão você vai ter uma performance tão violenta, né? Não tem como toda vez você acertar 50%, 40%, 70% de retorno em todos os investimentos. Vai ter um que você vai ter 15, vai ter um que você vai ter 50, vai ter um que vai ter 25, né? Mas eu quero te dar os parabéns, cara. Parabéns. Começou com antes dos 18 anos, arrematou com conteúdo gratuito, já fez assessoria e agora deu um passo a mais, né? Pegou um imóvel um pouco maior. Tem o seu pai junto com você te apoiando, tá dentro da mentoria. E na mentoria, muita troca, né? Tá lá no grupo do WhatsApp. Você até mencionou do grupo do WhatsApp, né? Que uma das coisas que ajuda muito, né? O network é fundamental. Você consegue trocar ideia com o pessoal, tirar dúvida. No caso que eu mais tinha apreensão de dificuldade era na questão de imóvel judicial ou ação judicial, como que você entende. Então, na mentoria, tem muito pessoal lá com muita experiência. Além, como eu já rematei, ajudo o pessoal também que está começando. Então, é o que ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando. Tá aqui um exemplo vivo de que não importa a idade, não importa o nível de conhecimento, não importa o quanto você tem de recurso para iniciar, o importante é que você tenha um desejo, que você faça, que você acredite no negócio. Daniel, parabéns pelo seu... Só te interrompendo aqui, Bruno. Vai lá. Uma coisa, talvez muita pessoa não saiba, a gente arrematou 4 imóveis, mas para a gente poder arrematar esses 4 imóveis, a gente já participou mais de 30 leilões. Boa. Inclusive, 30, 40 leilões. Inclusive, do dinheiro que a gente já recebeu do primeiro, a gente já participou de 7 leilões e não deu. Então, tudo que você for fazer, esteja dentro do seu planejamento para não fugir muito fora. E para você ter uma segurança na hora de arrematar. Existe uma coisa chamada funil, né? Funil de arrematação. A gente tem uma média, Daniel, pela experiência aqui, que você participa de 10 a 15 leilões para arrematar o primeiro. É que depois você acaba criando, você conhece mais o mercado, e aí esse funil vai apertando um pouquinho. A boca, o topo de funil, e fica menor. Mas é isso, você falou 7. E tem um livro... Eu vou mostrar aqui. Eu tô com uma série de livros do meu lado. Eu tô preparando um módulo sobre mentalidade lá pra mentoria. E tem um livro, esse aqui, ó. Esse livro aqui, Cabeça de Campeão, foi traduzido recentemente no português. O escritor é um francês, onde ele fala sobre... É um livro sobre mentalidade, totalmente sobre mentalidade. Legal. Uma das coisas que ele fala aqui é: tenha um plano. Tenha um plano bem feito, com pelo menos 1 ano de visibilidade, porque quando você tem um plano, e você sabe que você tem um funil que você participa de 10 para 1, você não fica se sentindo um derrotado, porque é parte do plano. Então, muitas vezes, perder é parte do plano. Eu tenho que perder 9 para ganhar 1. Eu tenho que perder 9 leilões, e isso não te deixa frustrado. Então, o que você acabou de falar é o plano. Cara, é exato. Você tem um plano para chegar em 1 milhão nos 25 anos. Posso falar? Vai chegar. Porque tem clareza, sabe onde tá, tem apoio do pai, entendeu um pouco da função do mercado, então, parabéns, cara. Obrigado por você compartilhar sua história conosco. Eu que agradeço. Quer deixar algum recado final para quem tá ouvindo? O recado final é: não desista. Vai dar um pouco de apreensão no coração ali. Se você não tiver arrematado ainda, vai ter um aperto ali, você vai ficar com medo, vai ficar com receio, mas estuda, faz tudo que o Bruno tiver ensinando na mentoria, estuda, pega conhecimento com outra pessoa, faz um networking, troca contato, conversa com outra pessoa e busca. Sempre busca informação, porque nada vai cair do céu. Nada vai cair de bandeja na sua mesa. Ouça um rapaz de 18 anos que já tem resultado, e muito mais resultado que muita gente aí que só fala. Parabéns, meu caro. Você é ativo no Instagram? Não, ainda não. Não?
começar a Quando tiver um, jogar uma roupa aqui. Não, fechou. Quando tiver um. Obrigado mais uma vez por você estar aqui. E você que está ouvindo, vou deixar aqui embaixo, inclusive, a lista de espera para a próxima turma da mentoria Arrematador. Só você clicar aqui embaixo. Você quer ver? Aqui, você quer ter resultado? Saiu de 15 mil, já tem muito mais do que isso hoje. Vai ter 1 milhão nos próximos anos. Não é só arrematei e vou vender, já vendeu, já prestou assessoria, já fez sociedade, já entende como funciona agora. Parou de plantar grama e tá plantando árvore de verdade. Parabéns, meu caro. Obrigado. Eu vou finalizar com uma oração, se você não se importa aqui, agradecendo por tudo isso, né? Tudo isso foi, com certeza, a mão do Senhor aí te ajudando e pedir as bênçãos para aquelas pessoas que vão entrar no mercado, tá bom? Feche seus olhos se você puder. Senhor, queremos glorificar o Senhor, porque o Senhor é um Deus muito bom. Teu amor é bom e tudo que vem do Senhor é maravilhoso. Obrigado por poder, Pai, trazer uma conversa transparente, uma conversa aberta. Obrigado porque o Daniel trouxe o exemplo aqui, abençoe a vida dele, abençoe a vida de todos aqueles que ouvirão. Também essa mensagem, que serão encorajados por isso. Abençoe o pai do Daniel, que encorajou, também está com ele, a família. Que nós possamos ter famílias assim, que ajudam umas às outras, que acreditam uns nos outros. Porque a família é a base de todas as coisas. O Senhor acima de todas as coisas, a família como base e os leilões como ponte para alcançar os nossos resultados. Obrigado, Senhor, por tudo isso, que esses projetos possam crescer e mais pessoas possam ser transformadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu caro. Tamo junto. Valeu. Obrigado, valeu.